Olá, meu nome é Ramon Schmidt. Esse vídeo foi elaborado em função de uma proposta de trabalho dos professores Alberto e Luf, que ministra a cadeira de Técnicas Digitais para os cursos de Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Elétrica da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, o trabalho é intitulado como Introdução à Linguagem Ladder através de representação de circuitos combinacionais. Durante esse vídeo serão abordados os objetivos do mesmo, conceito dos controladores lógicos programáveis, programação em ladder através de portas lógicas e circuitos combinacionais. Os objetivos desse curso são introduzir o conceito de controladores lógicos programáveis, pois parte desse princípio que o aluno não tenha tido contato ainda com esse dispositivo, portanto tem que ter um conhecimento mínimo para programá-lo, bem como compreender a sintaxe da linguagem ladder através de representação de circuitos combinacionais. Portanto, o que já é de conhecimento dos alunos, que é circuitos combinacionais e portas lógicas, será utilizado para aprender a concepção e a sintaxe da linguagem ladder, que é utilizado para programar controladores lógicos programáveis. Bom, antes de iniciar o curso de fato, já estou disponibilizando o link para download de software que eu farei uso durante o vídeo, que se encontra no link downloadcenter.muller.net. O fabricante desse dispositivo e do software se chama Muller, que foi adquirido por uma empresa norte-americana chamada Eaton. Esse software, na versão demo, ele é limitado no download e upload dos aplicativos, ou seja, você não pode descarregar o ladder elaborado no CLP, bem como não pode buscar o programa de um CLP que já está operando. Mas para o nosso uso, que é um fim didático, será útil, pois iremos só desenvolver e simular os programas em ladder. Basta selecionar, portanto, na página do link que eu acabei de passar, a EasySoft, apertar o botão Search e fazer o download do EasySoft Pro V6.81, versão 6.81 Demo, que é a versão mais atualizada no momento da edição desse vídeo. Bom, historicamente o CLP surgiu na década de 70, impulsionado pelas empresas automobilísticas, principalmente a GM, General Motors, em que havia um desafio de se mudar a lógica do controle de painéis de comando, que eram utilizados todos com relés eletromagnéticos, conforme essa fotografia aqui do lado, que dificultava a manutenção, bem como a alteração de lógica, sendo necessária para novos carros ou até mesmo para aprimorar algumas linhas de montagem que já existiam na época. Então, sempre que havia uma mudança na lógica com essa concepção de relés eletromagnéticos, isso resultava em um tempo muito grande gasto, bem como um investimento alto também. Surgiu o desafio, então, de se elaborar um dispositivo que fosse programável, ou seja, mais flexível, que é algo que é definido para uma só aplicação, num ambiente industrial, né, de maneira lógica, ou seja, utilizando o conhecimento que se tinha da época, que estava envolvido com lógicas combinacionais, sequenciais e acionamentos de máquinas. O mentor, o elaborador do CLP, se chama Richard Morley. Está a fotografia dele aqui embaixo. Bom, o CLP, segundo a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é um equipamento eletrônico digital com hardware e softwares compatíveis com aplicações industriais. Veja que esse conceito é bastante amplo. Já a NEMA, National Electrical Manufacturers Association, diz que é um aparelho eletrônico digital que utiliza uma memória programável para armazenamento interno de instruções para implementações específicas, tais como lógica, sequenciamento, temporização, contagem e aritmética, para controlar através de módulos de entradas e saídas vários tipos de máquinas ou processos. Portanto, a definição da NEMA é bem interessante, pois já caracteriza o que seria um CLP. Dentro das características comuns aos CLPs, apresenta algumas que são bastante significativas. O hardware
e o dispositivo de controle são de fácil programação e reprogramação, ou seja, eu posso realizar a programação do mesmo e alterá-la conforme a necessidade. Esse dispositivo também tem capacidade de operação em ambiente industrial, ou seja, ele é testado para que não sofra interferências e também para que suporte temperaturas e pressão de um ambiente industrial. A possibilidade de monitoramento do estado e operação do processo do sistema através de comunicação com computadores. Eu posso, portanto, através de protocolos digitais, me comunicar com esses CLPs para que eu possa, de maneira remota, enviar alguns comandos para ele, executar as tarefas. E compatibilidade com diferentes tipos de sinais de entrada e saída. Ou seja, eu tenho sinais de entrada e saída digitais, com determinado nível de tensão. Tenho também sinais de entrada e saída analógicos, de tensão e corrente, que são padronizados no mercado. Basicamente, o CLP é composto pelos seguintes blocos. Ele tem uma unidade de central de processamento, o CP, que está interligado com a memória, onde, por exemplo, fica o programa que é elaborado, também a memória das variáveis utilizadas no programa. Há uma fonte de alimentação que alimenta esse bloco todo, bem como um bloco que faz a interface de entradas e saídas com as entradas digitais e analógicas físicas e as saídas digitais e analógicas físicas. Essa interface, portanto, se reporta à unidade central de processamento. E também é possível, através de um terminal de programação ou de um simples computador que possua o software e os drivers adequados, fazer a comunicação com esse dispositivo. Aqui eu lhes apresento um CLP da Muller, chamado Easy 500, com alguns aspectos gerais. Ele tem 8 entradas digitais, I1, I2, I3 até I8, mais 4 saídas a relés ou a transistor. Nesse caso aqui é um dispositivo que tem a relé, Q1, Q2, Q3, Q4, um display gráfico, onde é possível fazer algumas interações com o usuário, também uma porta de comunicação, onde através de um cabo você vai fazer o download do aplicativo elaborado no computador. As linguagens de programação são, na verdade, uma ferramenta necessária para gerar o programa, que vai coordenar e sequenciar as operações que o microprocessador deve executar. Portanto, a linguagem de programação que nós utilizaremos será o Ladder, a linguagem mais comum difundida em CLPs. Não é a única, é importante ressaltar. A diagrama de contatos, ou Ladder, é uma outra maneira de chamar o Ladder, que é uma palavra em inglês. Ele utiliza a lógica de relé, com contatos e bobinas. E por isso ela é mais simples de ser assimilada. É importante verificar que no contexto em que o CLP surgiu, a mão de obra que existia na época era acostumada a fazer as lógicas de acionamentos através de relés. Portanto, quem elaborou o CLP teve o cuidado de fazer uma linguagem de programação próxima ao que era de conhecimento da época, né? Por isso que o Ladder ele nasceu com essa concepção. A gente vai ver logo em seguida que ele é bastante gráfico e bastante intuitivo para se entender. Então, compõe-se de vários circuitos dispostos horizontalmente, com a bobina na extremidade direita, alimentada por 2 barras verticais laterais. Em seguida vai ter um desenho que ilustra, fica mais fácil de entender. Mas com essa ideia de 2 barras verticais à direita e circuitos horizontais, dá uma ideia de escada e por isso ele recebeu o nome de ladder, que é escada em inglês. Cada uma dessas linhas horizontais é uma sentença lógica, onde os contatos são as entradas das sentenças e as bobinas são as saídas, e a associação dos contatos é a lógica. Então, na simbologia do ladder são utilizados o contato normalmente aberto, que é representado por esse símbolo, normalmente fechado, que é representado por esse símbolo, e a bobina. São os mais simples e os mais comuns. Então aqui já tem uma foto de uma linguagem ladder, bastante simples. Como eu interpreto esse software? Aqui na barra vertical da esquerda, você imagina que é o potencial positivo, e aqui na barra vertical à direita é o potencial negativo ou comum.
nesse exemplo eu tenho uma entrada chamada I01 acionando a saída Q01. Ou seja, no momento que essa entrada fisicamente receber um sinal de um sensor externo, por exemplo, ela irá fechar e fazer com que uma corrente elétrica alimente essa bobina que acionará a minha saída física do CLP. Bom, eu vou ter várias dessas linhas, né? E é importante saber como o ladder é varrido, ou seja, como é realizado o scan desse programa, dessas sentenças lógicas que eu vou elaborar. Então, o CLP, ele lê o ladder da esquerda para a direita e de baixo para cima. Primeiro, da esquerda para a direita. Depois, na próxima linha, da esquerda para a direita. Próxima linha, esquerda para a direita. E assim até o fim do programa. Bom, feita essa parte introdutória, vamos para a prática, onde a gente vai representar algumas portas lógicas e alguns circuitos combinacionais em ladder para compreender a sua concepção e sua sintaxe. Inicialmente, eu apresento um circuito em que nós temos um CLP em que está ligado a entrada 1 na chave S1, a entrada 2 na chave S2, a entrada 3 na chave S3 e a saída Q1 está ligando uma lâmpada. Portanto, nós queremos fazer uma lógica AND dessas três entradas. Lembrando, e eu acredito que já seja de conhecimento de todos, a tabela verdade da lógica AND de três entradas será verdadeira a saída apenas quando as três entradas estiverem no nível lógico 1, ou seja, nessa condição. Bom, eu já estou com o software aberto. Quando vocês abrirem o software que vocês fizeram download e depois instalaram, inicialmente vamos ter essa tela, onde você escolherá qual o dispositivo que você está programando. No nosso exemplo, nós vamos utilizar o EASY500 512 DC-TC. Significa que é um CLP de corrente contínua, ele tem saídas a transistor e possui um relógio interno, esse C de clock no final. Vou puxá-lo, arrastá-lo para essa área, em que vai abrir uma nova janela, pedindo qual a versão de hardware desse CLP, ou seja, para que eu possa programar os recursos que estão disponíveis nesse CLP. Se nós tivéssemos o CLP fisicamente, nós olharíamos a versão de hardware, vamos colocar a última, já que nós não temos, é só uma simulação, e selecionar OK. Bom, a partir daí podemos ir na aba Diagrama Elétrico. Ok? Lembrando que nós queremos fazer uma lógica AND de três entradas. Aquele exemplo que estava no slide era uma entrada digital I1, que eu estou puxando daqui, acionando uma saída digital Q1. Ou seja, a entrada do CLP acionará a saída do próprio CLP. Ok? Então, essa entrada aqui, essa saída, desculpe, será acionada somente quando essa entrada for verdadeira. Mas, na nossa lógica, nós queremos uma situação em que, quando a entrada 1, 2 e 3 seja verdadeira, a nossa bobina, a nossa saída do CLP seja acionada. Portanto, vamos colocar a I1, vamos alterar aqui, a I2, a entrada I3, em série, pois, quando cada uma delas estiver fechada, permitirá a condição de corrente para acionamento da saída da bobina do CLP. Já vou me antecipar e simular essa nossa lógica, aqui na aba Simulação. Bom, aqui eu posso, antes de mais nada, no modo de funcionamento de I e R, eu posso selecionar como que minhas entradas digitais se comportam. Se elas são do tipo pulso, se elas são do tipo on-off, ou seja, seletoras que ou estão ligado ou desligado. Se elas são normalmente abertas, normalmente fechadas, ou seja, no momento que eu pressiono o botão, o nível lógico vai a 1 ou vai a 0. Vamos colocar todas elas como entradas digitais do tipo on-off
normalmente abertas. Posso clicar aqui e fechar essa área. Bom, para iniciar a simulação, eu vou aqui nesse Play, onde a descrição está bem clara, iniciar a simulação. Ok. Aqui em visualização, eu posso visualizar uma série de coisas que está acontecendo no meu CLP. Até mesmo aquele display gráfico que a gente viu que ele tem, o que está acontecendo nele nesse exato momento. Eu posso então também visualizar o status das minhas entradas, elas estão todas em 0, e minhas saídas Q, por exemplo. Bom, vou manipular a entrada 1. Veja que ele ficou vermelho na região da entrada 1. Fazendo uma analogia, é como se a corrente elétrica pudesse chegar até a nossa entrada I2. Se eu visualizar o status da minha entrada, vejo que a entrada 1 está ligada. Porém, minha saída Q continua desligada. Agora, se eu acionar a entrada 2 e a 3, a minha saída liga. Temos uma AND de 3 entradas. Se eu desligar qualquer uma delas, a minha saída vai desligar, pois a corrente elétrica, lembra da analogia que nós fizemos, não chegará à bobina e não acionará a saída do CLP. Vejam como é bastante gráfica essa linguagem, diferente de talvez outras que você já teve contato, que são linguagens mais textuais. Essa aqui é bastante gráfica e intuitiva. Acredito que seja bastante fácil para você compreender. Bom, vamos continuar. A próxima proposta de trabalho, eu havia reservado um espaço para ensinar como simular, mas eu já fiz e nós vamos repetir algumas vezes, e então eu acho que vai ficar bem tranquilo de se fazer a simulação. A próxima proposta é fazer uma lógica OR, ou seja, tenho novamente 3 entradas ligadas três botões, ligados às minhas entradas digitais 1, 2 e 3, em que eu quero que a resposta da minha saída do CLP respeite uma tabela verdade do operador OR. Ou seja, no momento que eu tiver uma das saídas, pelo menos uma das saídas em nível lógico 1, a minha saída do circuito vai estar também em nível lógico 1. Portanto, vou voltar ao meu software, na aba diagrama elétrico, e através de uma borracha que se localiza na parte superior aqui, vou apagar o que eu havia escrito antes. Vou então fazer uma porta lógica OR. Como seria a lógica porta OR em diagrama ladder? Bom, eu tenho que ter qualquer uma das entradas digitais que estiverem acionadas vão ligar minha saída digital. Portanto, eu vou colocá-las em paralelo. Vou configurar aqui para ser a entrada 2 e aqui para a entrada 3. Aqui, através desse lápis, eu posso completar as linhas lógicas. Aqui deu um pequeno erro. Vamos repetir. Ok. Então agora, se a entrada 1 ou a entrada 2 ou a entrada 3 forem para o nível lógico 1, ou seja, um sensor, um botão que estiver ligado nessas entradas dos meus CLPs estiver acionado, acionará também a minha saída Q1 do CLP. Vamos simular? Na simulação, inicio a simulação. Aqui eu já estava com as 3 entradas acionadas. Vejam que tudo está em vermelho, sabendo então que essa bobina aqui está acionada. Vamos verificar o estado das entradas, realmente estão acionadas. A saída Q1 também está acionada. Portanto, se eu desligar qualquer entrada digital permanecendo apenas uma ligada, já é o suficiente para que a minha saída digital também esteja ligada. Se eu desligar todas, aí sim vou desligar minha saída digital. Então essa é a representação da porta lógica OR em diagrama ladder. Vamos para o próximo? Bom, agora a proposta é fazer um circuito em que eu tenha misturado a minha porta OR e minha porta AND, que nós vimos há pouco.
Então, eu vou ter uma porta OR com a entrada S1, S2, fazendo uma AND com S3, ligando Q1, a minha saída digital 1, minha lâmpada, E1. E também uma porta lógica AND com as entradas S4 e S5, e o resultado dessa operação, uma OR com a entrada S6, ligando minha saída Q2, minha lâmpada E2. Vamos lá? Então, S1, S2 OR. Apagar. Vou estar em diagrama elétrico. Vou apagar parte do meu circuito. Vejam. S1, S2, ou I1 e I2, que são as entradas do meu CLP, estão fazendo uma OR, e o resultado numa AND com S3. Ou seja, se esse ou esse ligar, essa entrada ou essa entrada ligar, mais a entrada 3, ligará minha saída Q1. A outra sentença diz, se S4 e S5 estiverem ligados, ou seja, S4 e S5 estiverem ligados, ou apenas S6, ou o resultado dessa operação, ou apenas S6, ligará a minha saída Q2. Então, S6 estará em paralelo com essa operação, ligando a minha saída Q2. Você concorda com esse software? Vamos simular? Vamos. Então, iniciar a simulação. Vou visualizar minha saída aqui. Se eu ligar I1 e I3, logo, o meu software vai fazer com que a saída Q1 seja energizada de maneira correta. Se eu ligar I2 e I3, também fará com que a saída Q1 seja ligada. Se eu desligar I3, jamais a saída Q1 será ligada, respeitando esse operador AND que está colocado aqui. A segunda sentença diz que se eu ligar apenas I6, a minha saída Q2 já estará ligada. Está aqui nessa porta OR. Agora, se eu desligar I6, eu tenho que necessariamente ligar I4 e I5. Opa, I5. Aí sim, eu vou ligar Q2. Certo? Vamos para o próximo. Aqui é bem simples. É só para mostrar que você pode negar a entrada ou negar a saída no ladder. Como se faz isso? Vamos lá. Voltamos para o diagrama elétrico. Apagamos toda essa parte aqui. Ok. Por exemplo, aqui está pedindo para que a I1 ligue Q1. Ok. E que esse símbolo talvez não tenha ficado muito claro, mas a ideia é que Q2 esteja negado. Então, I1 liga Q1 e Q2, porém Q2 negado. Ou seja, ele vai, quando estiver em nível lógico 1 e 1, Q2 desligará. E quando estiver em 0 e 1, Q2 ligará. Vai funcionar de maneira negada em relação ao Q1. Bom, aqui na função da bobina, posso configurar então como contator negado. Ok? Já vamos ver como funciona. A outra sentença diz o quê? S2 liga S2 está ligado na entrada I2, liga Q3 de maneira direta, tranquilo. E S2 negado, ou seja, quando S2 estiver em nível lógico 1, ele vai estar em nível lógico 0, e quando estiver em nível lógico 0, estará em nível lógico 1. Vamos simular. Vou desligar todas as entradas.
veja lá, I1 está desligado, porém minha saída Q2 está ligada, ou seja, ela está negada. Quando eu ligar I1, a situação se inverte. Q1 liga e Q2 desliga. Aqui no segundo exemplo, a entrada está negada. I2, quando estiver recebendo sinal lógico 0, está negada e irá para 1, alimentando a bobina e energizando a saída Q4. Agora, se eu botar nível lógico 1 em I2, vai ligar Q3 e desligar Q4, pois a entrada está negada. Ok? Então, um exemplo de como se nega a entrada e a saída no diagrama ladder. Bom, a partir disso, é possível negar as saídas da AND e da OR que fizemos recentemente. Então, de maneira rápida, vou representar novamente as lógicas que já havíamos elaborado, só para reforçar esse conceito. Vamos lá, entrada I1, I2, I3, ligando Q1, paralelo, certo? De maneira que Q1 está negado, contator negado. Portanto, agora a AND, a OR, desculpe, só irá a 1 quando todas as entradas, estiverem em nível lógico 0, que é a situação inicial. No momento que eu ligar qualquer entrada digital, a minha NOR vai a 0. Ok? Para AND, é a mesma linha de raciocínio, porém, agora insere, lembrando que a gente definiu no início como fazer uma AND, I1, I2 e 3. E se eu simular, ela vai a 1, desculpe, vai a 0 somente quando as 3 entradas digitais estiverem em 1, respeitando meu operador not AND. Feito isso, nós vamos ver os marcadores, que são bastante interessantes para utilizar no diagrama lógico. Imagine uma situação em que nós tenhamos, no caso aqui são 6 entradas, fazendo uma lógica AND a cada 3. Ou seja, 3 entradas faz uma AND, o resultado faz uma AND com outras 2 entradas, e esse resultado faz uma AND com uma outra entrada. Talvez você já tenha percebido que esse software limita a utilização de contatos e bobinas por linha. Portanto, como vamos sair dessa limitação? Por exemplo, colocaremos a entrada I1, na proposta pedia que se fosse A2, tudo bem, I2, I3, I4. No momento que eu tento colocar outro contato, ele não me permite. Eu tenho que colocar necessariamente uma bobina. Bom, então vou usar os marcadores, que são os marcadores M e N, que funcionam como bits auxiliares. O marcador M1, continuo colocando minhas entradas, aí 5, aí 6, com o meu marcador 2, e finalmente, represento esse marcador 2 como contato, a minha I7, ligando o Q1. Então a limitação de número de contatos, que são 3 por linha, nós conseguimos ultrapassar, digamos assim, utilizando os marcadores M1 e M2. Simulando, você verá que ao ligar I2, I3 e 4, ligará M1, na próxima linha ele já estará energizado, aqui ele está representado como bobina, aqui como contato. A mesma coisa pode ser feita com saídas digitais físicas, ou seja, com as Q, você pode colocar como bobina e como contato. I5 e 6 ligará M2, e por último I7
ligará a minha saída Q1. Ok? Bom, com isso, eu concluo essa introdução bastante básica de programação em Ladder, utilizando os conceitos aprendidos em técnicas digitais. Nós representamos algumas portas lógicas, fizemos alguns circuitos combinacionais. E para finalizar, proponho uma tarefa em que eu peço para que seja realizada a lógica proposta nessa tabela verdade, em que apenas a minha saída irá ligar, ou seja, estará em nível lógico 1, quando apenas uma entrada estiver em 1. Não confunda com uma XOR, senão aqui deveria estar em 1 também. Então, só quando ou S3, ou S2, ou S1 estiver ligado, a saída irá a 1. Aqui está o desenho, como seria isso na prática. São 3 entradas digitais e a saída aqui. Ok? Muito obrigado, esse é meu contato para que, se você tiver alguma dúvida ou algum esclarecimento adicional, possa conversar comigo.